para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino. Nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje nós vamos falar com um bombeiro que ele orienta sobre os cuidados em beiras de rios, balneários aqui em Roraima. Hoje aqui no nosso podcast Entrevistas DPE. Nós estamos aqui com o primeiro sargento Messias Pinheiro, da Busca e Companhia de Salvamento do Corpo de Bombeiros de Roraima, para falarmos dos cuidados que a população deve ter aí nas beiras de rios, lagos e balneários para evitar os riscos de afogamento ou ataques aí de animais aquáticos. Nós conversamos hoje aqui com o primeiro sargento Messias Pinheiro. Seja muito bem-vindo ao Entrevistas DPE, sargento. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço o Corpo de Bombeiro, por ter me indicado e fazer parte dessa entrevista. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Poderia nos contar aí um pouco sobre como foi o seu trabalho como mergulhador da Companhia de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros de Roraima? Bom, eu trabalho já há algum tempo, há 6 anos aproximadamente, na Companhia de Busca e Salvamento. E a atividade de mergulho, ela é uma das atividades mais criteriosas do Corpo de Bombeiro, aquela que exige um pouco mais, exige uma aptidão para que o militar venha se formar nessa especialidade, e ela é bem desafiadora, pelo fato dos nossos rios não terem visibilidade e a gente, mesmo assim, ter que estar lá, estar mergulhando. Então, para que exerça essa função, a gente tem que realmente gostar do que a gente faz. Realmente é uma profissão assim de muita coragem, porque quando eu vejo aquela água barrenta, eu não tenho confiança assim de entrar, colocar nem os pés dentro da água, eu tenho medo. Tem que ter muita coragem, realmente, como você disse, tem que ter muita aptidão, amor ao trabalho, e tem que ter mesmo aí, como é que se diz, uma vocação, Isso. Quais são aí as principais atribuições de um mergulhador de busca e salvamento durante a operação em rios e lagos? O mergulhador do Corpo de Bombeiros de Roraima, assim como outras corporações, ele atende a algumas demandas de mergulho. Dentre elas, nós temos a questão de busca e recuperação de bens e, no caso de resgate de afogado. Então, ela é uma atividade que exige um pouco pelo fato de a gente geralmente é acionado em umas situações mais críticas, que é no caso do afogado. Pelo fato do nosso acionamento ser pós o afogamento, a grande, quase 100% das vezes que a gente atua, no caso de busca de corpos, já é para resgatar o cadáver, no caso. Me tira uma dúvida até pessoal, o nosso Rio Branco, quando você vê aquelas praias bonitas quando ele está secando, um volume de areia imenso, locais que dá para você andar a pé, ver o chão, ver onde você está pisando. E por que ocorre tanto afogamento? É como as pessoas dizem mesmo, que tem buracos nos rios e que a pessoa não consegue ver, pensa que está ali com água na canela e de repente ela cai dentro do buraco. O nosso Rio Branco, alguns especialistas dizem, que ele é um rio em formação. Então, ele muda muito. E ele é muito arenoso. Então, devido à correnteza, essas areias são levadas. E em locais que ontem dava para tomar banho, amanhã pode ser que não dê. Por quê? Porque ao levar a areia, ela vai formar alguns buracos e a pessoa está andando normalmente. Aí, quando ela se assusta, ela já pisou numa área mais funda. Aí é onde entra a questão do desespero e acaba se afogando. Sempre muda de lugar, Os muda locais bastante. de buraco. O que não muda são as pedras. O restante da areia sempre muda. Sempre que ele enche e seca novamente, ele nunca é mais aquela mesma área. Sempre é modificada, A gente consegue observar isso em relação à Praia Grande. Às vezes ela surge mais cedo ou surge mais tarde. Ou cria-se praias em outros pontos que antes não tinha. E sim, inclusive agora, se eu não me engano, ela ainda não apareceu. Está perto ali da ponte, Já tem uma areia. Apareceu outra praia. Exatamente. E quais são aí os cuidados? Vamos falar agora dos cuidados, sobre beiras de rios e lagos. Quais são aí os principais cuidados que as pessoas devem ter ao enfrentar aí os rios e os lagos aqui em Roraima? Existem vários fatores que devem ser levados em consideração ao adentrar em qualquer tipo de banho. E dentre eles tem a questão da gente, se a gente não é conhecedor da área, é que adentre de forma devagar, para que observe o rio, faça um reconhecimento da área, para que, se caso esteja em uma profundidade muito elevada, já cancele
o banho nessas áreas mais profundas. E se no local houver algum tipo de guarda-vida, tentar pedir informações dos guarda-vidas e tentar banhar próximo aos guarda-vidas. É porque também a gente não deve confiar em água turva também, né? Tem a questão das arraias. Elas ficam só em partes lamacentas ou elas ficam em partes arenosas também? A maior parte delas, elas vão ficar em áreas lamacentas e mais calmas. Mas existe também a situação delas serem encontradas em áreas com areia. Mas geralmente quando há muita correnteza, diminui um pouco a possibilidade de encontrar elas, mas não elimina esse risco. As pessoas sempre falam, a gente vai no banho quando for num local que a gente não está enxergando muito chão. O segredo é arrastar os pés que ela não pica. É verdade isso? Isso. A intenção disso, de arrastar os pés, é justamente para que se ela estiver nas proximidades, ela vai sentir algo se aproximando e vai tentar evadir do local. E ela vem a ferrar a pessoa banhista quando ele realmente pisa em cima dela e com mecanismos de defesa ela efetua a ferroada. E o que torna os rios e lagos de Roraima diferentes de outras regiões do Brasil em termos de risco para os banhistas? É justamente a questão da visibilidade. A gente não tem visibilidade nas nossas águas, são poucos os igarapés que a gente consegue enxergar alguma coisa. Então, devido a isso, devido à mudança do nosso rio, ele se torna mais arriscado. Quais são os pontos de maior risco de afogamento aqui em Roraima e por quê? Bom, por experiência, por algumas missões que eu já atendi de busca, geralmente o nosso chamam de Igarapé do Caranã, ali nas proximidades do Cachoeirinha também, que todos são córrego do Caomé, né? Curupira. Tivemos há dias atrás aí, foi bastante retratado aí nas redes sociais, um afogamento, né, de um jovem no Curupira, que tristeza, né? Isso, a gente infelizmente tem que lidar com essas situações, né? É triste, mas é uma característica desses rios. Eles são correntes, e nessa questão da correnteza é onde entra o afogado, entra em desespero e acaba perdendo a vida. A maioria desses afogamentos, eles ocorrem porque a pessoa realmente não conhecia o local, se deparou ali com um buraco, algo do tipo, ou não sabia nadar, ou a maioria das vezes porque ingeriu bebida alcoólica? Todas essas observações são levadas em considerações. Uma situação, bebida alcoólica, ela tende a ter muito afogamento, aquele que ingere bebida alcoólica, que se sente mais corajoso, aí vai querer atravessar uma parte mais profunda do rio, e aí é onde acontecem os acidentes. A questão de não conhecer o rio, por quê? Porque eles tá andando no rio, aí quando dá fé já entra numa parte mais profunda, se desespera e se afoga. E a maioria das vezes é questão de excesso de confiança. Vou atravessar, quando chega uma determinada situação do rio, a correnteza já fica mais forte, está mais profundo, dá uma cãibra, uma espécie de cãibra, aí a pessoa entra em desespero e começa a ingerir, no caso, água, né? Líquido. Exatamente. E como é que nós podemos aí identificar uma área potencialmente perigosa para nadar e brincar na água? Toda área que é muito corrente, que é muito larga, pouca visibilidade, ela tende a ser uma área de risco. Então, por isso que a gente recomenda essa questão da pessoa adentrar e ir andando com passos leves, para ver a questão da profundidade. E recomenda também que essas pessoas que façam isso já tenham uma certa experiência, saiba nadar, para que, se caso pise numa área mais profunda, ela consiga voltar. Às vezes até sabendo nadar é um risco, né? Acontece, a maioria dos afogamentos são pessoas que sabem nadar. Justamente por isso, ela se sente confiante. E geralmente no excesso da confiança que vem a ocorrer os acidentes. Exatamente, porque nem disso a gente está livre, né? Acontece aí essas coisas que você acabou de falar, como fundos que ninguém vê. O rio, ele muda
o fundo dele diretamente, né? Nunca ele tá aquela mesma praia, aquele mesmo raso. A gente pode se deparar com um buraco aí e tá acontecendo aí o pior, coisa que a gente não quer, né? Isso. Eu não confio em água turva de jeito nenhum. E nem corrente. E que recomendações você daria aí para quem sabe nadar, mas deseja frequentar esses locais? Que observe o local, verifique ou com pessoas que já estão banhando ou com guarda-vida que esteja próximo, qual a área melhor para banho, evitar adentrar, saltar de cabeça, como chamam, né, ou de peixinho, em áreas que não está tendo visibilidade ou que não conheça, porque isso pode também ocorrer acidente, a pessoa vinha ter algum trauma na coluna e... Bater a cabeça numa pedra, isso, né? E isso basta, não precisa nem ser pedra, uma areia, qualquer situação, qualquer coluna mais rígida que venha bater a cabeça, ela lesiona a coluna e pode vir morrer, ficar paraplégica, tetraplégica, várias situações. Então, se certificar disso e evitar fazer ingestão de bebida alcoólica. Tudo de um pulo de cabeça. Ele acarreta esse, como é que eu te digo, essa comorbidade aí. Porque teve uma vez eu disse, nossa, mas só por causa de um pulo numa água. Eu vi um vídeo na internet que o rapaz estava saudável, foi dar um pulo dentro de uma piscina. Eu não sei se ele se bateu em algum lugar, bateu a cabeça no fundo. Ele ficou paraplégico. Nesse caso, provavelmente tenha sido bateu a cabeça no fundo da piscina e ocasionou a lesão na coluna dele. Nossa, até isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente também com as crianças, né? Isso, principalmente. A criança, ela tem que a gente orienta que esteja a um braço de distância dos seus responsáveis, porque é na questão de descuido. Um piscar de olhos, ela pode vir a se afogar e devido a essa questão de visibilidade, ela sumir numa área de um rio. Piscou o olho, a criança some. Isso a gente em questão dessas pessoas que levam comida, né, para os banhos, vão comer perto do rio. Tem gente que recolhe o seu lixo, mas tem gente que não recolhe. Além de dele estar ali poluindo aquele ambiente, ele está chamando as piranhas, né, com restos de comida e aí tudo mais. Que recomendações você daria? Justamente isso. A gente orienta a não comer dentro do rio. Tem tido muito ataque de piranha, né? Tá sendo algo frequente, coisas que não aconteciam alguns anos atrás. E uma das situações é essa: a pessoa que vai ingerir acaba deixando cair comida e aquilo vai atraindo os peixes. E a pessoa está banhando ali, está com um pezinho, a pontinha branca do dedo lá aparecendo, a piranha vem, pensa que é uma comida e ocasiona a questão do ataque. Lá vem o sangramento e aí ataca em massa, isso, né? Complicado, né? O pessoal tem que tomar mais cuidado, principalmente está chegando a época de banho, né? Isso. Os rios estão secando, os igarapés também. E como é que os pais eles podem proteger melhor seus filhos ao brincar em beiras de rios e lagos? Manter sempre atento às crianças, por mais que ela saiba nadar, mas sempre estar atento, vai tomar banho com a criança, senta próximo e fica sempre de olho. E o recomendado mesmo é que esteja à distância de um braço. Porque qualquer situação, o familiar, o adulto, ele vai, estende a mão e consegue resgatar a criança. E é complicado, às vezes, quando aquela família todinha vai para o banho, né? Como a gente, às vezes, sai em algum lugar e costuma ver. O pessoal começa a beber, os filhos ficam todos soltos ali. E a gente, às vezes, olha, meu Deus, quem que tá olhando essa criança? Isso acontece demais. Dá uma certa agonia pra gente que eu não posso nem piscar, eu não tiro o olho dos meus filhos, eu nem gosto de levar para esses lugares já com medo, né? E quais são aí os sinais de quem está se afogando e como agir rapidamente para ajudar essa pessoa? A gente sempre... Existem algumas fases, né, do afogamento, que é aquela fase em que ela se desespera, que ela ainda está tendo uma noção da situação, que ela entra em pânico, que é onde ela já perde a noção o corpo, naturalmente, ele vai tentar sobreviver. Então, ela entra num processo de como é que se fala? Começa a se debater, né? Isso, ela vai... Eu já vi é muito feio. Tipo, ela tenta sobreviver, ela sai de si. E ao avistar um banhista que está se afogando, a primeira coisa é, de imediato, observar se tem do lado algo que possa flutuar. Se tiver alguma boia,
algum pneu, um estepe, alguma vara que eu consiga estender para aquela pessoa segurar, alguma corda. Esse seria o primeiro passo para que consiga tentar ajudar aquela pessoa. A gente orienta nunca, a não ser que se a pessoa seja realmente capacitada, ótima nadadora, a gente orienta não efetuar o resgate. A pessoa tentar nadar e salvar, porque ela pode se tornar mais uma vítima. Com exceção da pessoa que realmente saiba nadar e seja preparada para aquilo. Ele tem que ter as técnicas, né? Sim, tem. Porque a gente vê que a pessoa que está lá se debatendo, angustiado, já se afogando, ele no desespero, a primeira coisa que ele pega, ele vai se agarrar. Isso. A pessoa for tentar salvar e não ter nenhuma técnica, né? Nem não saber que tem que pegar por trás e nadar com o braço, segurar ela aqui, a pessoa vai tentar se agarrar dela, né? Inclusive a gente passa por alguns treinamentos que tem algumas técnicas de desvencilhamento, que é uma situação em que a vítima venha a me segurar e me levar para o fundo. A gente tem esse treinamento para se desvencilhar dela, respirar, voltar e tentar salvar, porque isso pode acontecer, e já aconteceu, e infelizmente pode acontecer novamente. Eu já presenciei 2, 3 pessoas. Duas situações no Rio Branco, isso na região de Caracaraí. E a gente nadava, costumava atravessar o rio, dava cãibra na perna, eu boiava. Aí o que aconteceu? Teve uma determinada situação, um colega nosso lá tinha bebido bastante e foi nadar até o meio do rio. Tava todo mundo brincando. E aí outra pessoa, aí ele começou a se debater, já tava só os braços assim, né, batendo, e já não tava mais nem pedindo socorro. E aí a pessoa correu, entrou na água lá, foi tentar ajudar, salvar, quase se afoga também. Mas aí não sei como lá, ou foi outra pessoa também ajudou e conseguiram tirar ele, mas foi um sufoco, e presenciar aquela cena foi bem angustiante. Ano passado teve uma situação, eu estava de serviço, acionaram a equipe, a gente foi para realizar o mergulho. A situação lá foi 3 banhistas foram pro lado oposto do rio, pro lado lá do Cantar, né? Do Rio Branco, e ao banhar caiu nessa questão do banco de areia. O segundo veio tentar salvar, e o que estava se afogando conseguiu afogar esse segundo. Mas só que na hora que ele foi tentar fazer o salvamento, ele ainda avisou para o terceiro para ele ligar para o Corpo de Bombeiros, que é uma das situações que a gente recomenda. Tente ligar o quanto antes. Mas na hora que ele foi tentar fazer o salvamento, os 2 vieram a morrer. Nossa, que triste. E já houve situações aqui também na Praia Grande, quando ela se forma. Um pessoal estava numa canoa e parte desceu do lado esquerdo e um desceu para o lado direito. O do lado direito caiu num buraco, enquanto os outros estavam com água na canela, né? Então a canoa estava entre aqui o abismo, né? Ele caiu, ele conseguiu subir, mas ele disse que foi horrível, foi uma experiência angustiante. Não é muito bom, não. Conseguiu subir, disse que foi horrível, o buraco cobriu ele, enquanto os outros do outro lado bem da canoa estavam com água na canela. Então, se sentiram confiantes, desceram ali, e ele foi descer e disse que não achou o chão, e cobriu acima da cabeça. Nossa, deve ter sido horrível. E fala pra gente aí, existem muitos relatos de ataques de animais como piranhas, arraias nos nossos rios de Roraima. Existe ataque de outros animais também? Não é comum. E eu não consigo me recordar aqui de alguma situação. Geralmente são as piranhas. A gente tem muitas cobras nos rios também, sim, né? Sim, tem bastante. Mas elas não atacam porque elas veem a gente como uma ameaça. Então, ela só vai atacar se eu for tentar pegar ela. O banhista está ali, está próximo desses rios Caomé, por exemplo, que é mais próximo de árvores, nessa área de mata, e está lá brincando, vê uma cobra, tenta pegar, aí é a situação que pode ocorrer dela atacar. Ou, acidentalmente, alguém vinha pisar numa cobra, mas dela vinha atacar diretamente, ela se sente ameaçada. Então, há poucos relatos de situações dessas. Só as situações mesmo são a questão de piranha e arraia. E como é que os banhistas podem evitar os ataques de animais na beira dos rios e dos lagos?
Bom, é essa situação da gente observar bem onde a gente está banhando. É uma área que está muito lamacenta, que é próximo a rio, é um local propício a ter arraia. Então, se for banhar nesse local, a gente orienta a não banhar, mas se for banhar, é que alguém já venha com alguma vara e saia pisando em alguns pontos que caso tenha o animal nesse local, ele venha se evadir de lá. E essa questão da comida, evitar comer no local para que não atraia os animais. Às vezes a pessoa está lá, ela não está com comida, mas pouco antes foi um banhista lá com comida, derramou comida no local e já atraiu. E aquilo ali, o peixe ele tende a permanecer, é igual a situação de um pesqueiro, né? Para quem gosta de pescar. Cria um pesqueiro, bota comida todos os dias no local e os peixes vão ficar ali ao redor. É o que pode acontecer, né? Às vezes não é a gente que está jogando a comida, mas eu vou ser a vítima lá da pessoa que agiu de maneira errada. Exatamente. E há horários assim, ou dia, épocas do ano aí, que eles são mais propensos a ataque de animais aquáticos? Não, essa informação não consigo lhe precisar porque ele ocorre de maneira involuntária. Ocorre em vários horários diferentes, né? Então, essa questão de se há horário, isso daí já não consigo lhe responder. Porque, tipo, conforme a pessoa frequenta aquele determinado local, né? Onde tem ali multidões e, de qualquer forma, sempre tem alguém ali para estar jogando coisa na água e atrai, realmente. E o que fazer aí para prevenir dos ataques de animais nos rios daqui? Evitar jogar comida no local, não banhar em áreas que sejam águas paradas, né? Muito parada, turva, muita lama. Isso pode diminuir essa questão do risco, principalmente das arraias, né? Tem arraias que ela fica realmente da cor daquela terra, né? Ela se camufla ali. A grande maioria. Ela vai ficar ali, a gente nem pisa em cima e não percebe. Quase pode estar limpa a água. Ela pode ter visibilidade. Bem camuflada mesmo. Não ir para lama também, né? Água parada, você vê que ali está muito parado, lamacento, lodo. Não pisar ali e arrastar os pés, se for teimar em atravessar, né? Você poderia compartilhar aí alguma experiência marcante em operações de busca e salvamento em rios e lagos? Como eu falei, né, no início, né, da entrevista, a função do mergulhador, ela é um pouco chata aos olhos da pessoa que está precisando do nosso apoio. Porque geralmente a gente vai para recuperar aquele corpo para entregar para a família, né? Então, as situações da gente recuperar, achar a vítima que está no fundo do rio, do igarapé, do lago, eu vejo isso como algo, como é que eu posso dizer? É algo que não é fácil. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar. Eu não consigo enxergar a maioria das situações. Eu mergulho no Rio Branco e quando eu atinjo em média 2 metros de profundidade, a sensação é de que a gente está em um quarto fechado, sem nenhum pingo de luz. Então, não consigo enxergar a palma da minha mão debaixo do rio. E isso torna a operação muito difícil. Então, o mergulhador ele tem que ser muito determinado a encontrar aquela vítima. A gente mergulha, pede a informação, a orientação de quem viu o afogamento, e a partir do ponto em que a pessoa viu por último, a gente começa a fazer busca. Mergulha e sai tateando. Nossa, pegando... nadar às cegas, Isso, né? às cegas. Tudo vai no toque da mão. No tato. Eu pego, vou pegando, vou descendo, pego. Geralmente a gente desce com outro, a gente chama de canga, né? Que é um parceiro mergulhador, por questão de segurança nossa. Exatamente. Porque pode ocorrer algum tipo de situação, um ataque de algum tipo de animal, um puraqué, passar próximo ao puraqué, o puraqué vir me atacar, então
Isso Nossa, pode que me perigo. apagar ali, entendeu? Aí se eu tiver um mergulhador próximo, ele consegue me resgatar. E vice-versa, né? Assim como eu posso resgatar ele. Já houve casos de buscas no horário da noite? Já, mas a gente não costuma mergulhar à noite por questão de segurança nossa. Como não é é uma parte não tão sensível. É sensível, lógico, a questão do mergulho, mas como já passou horas e a gente sabe que a possibilidade é quase zero de encontrar a pessoa Com vida? com vida, a gente tende a nos resguardar um pouco, porque a noite é onde os animais, as feras, né, do rio, que a gente costuma falar, elas começam a aparecer. Então torna a nossa atividade um pouco mais difícil. Então a gente não costuma mergulhar à noite, mas isso não quer dizer que a gente não mergulhe à noite. Eu já mergulhei à noite, era uma situação de uma criança que estava tomando banho lá no rio Mucajaí e entrou numa parte também de banco de areia e a água levou. Tentaram salvar na hora, mas não conseguiram. A gente chegou, estava a família toda desesperada no local e a gente já chegou, já devido à distância, já chegou no fim da tarde. A gente analisou a situação, a gente vai verificar se existe a possibilidade ou não. E aí a gente acordou que não, vamos tentar. Aí, em aproximadamente 1 hora de busca no local, a gente conseguiu encontrar, né? A criança entregou pros familiares. Já sem vida. Já sem vida, Nossa, que infelizmente. triste. E até quanto tempo você consegue salvar uma pessoa que ficou afogada? Isso vai depender de muitos fatores, né? Há estudos que dizem que em águas mais frias, águas congeladas, a água ela consegue conservar um pouco a questão dos organismos, né? Da pessoa. Então, já ouvi relatos de 1 hora a pessoa conseguir voltar. Em se tratando daqui, não consigo lhe precisar. Por quê? Porque aqui a nossa água já não consegue conservar, a nossa água é quente. Inclusive, um corpo que ele venha a submergir, ele vai emergir aqui, devido à nossa característica dos nossos rios, em média 36 horas ele já vai flutuar, vai criar gases e ele vem a emergir. Então, estudos dizem que a partir de 4 minutos já é o suficiente para a pessoa talvez nem voltar ou causar várias lesões no cérebro da pessoa. Então, geralmente, eu nunca tive um salvamento como mergulhador da pessoa retornar. Porque a pessoa me liga para o bombeiro, a pessoa já se afogou já há alguns minutos. E ao tempo que a gente leva para chegar no local, já é meia hora, já é 1 hora. Porque geralmente já ligam para a gente com... Eles tentam salvar, tentam procurar, e fica aquele desespero. E vão lembrar do bombeiro, já passou muito tempo. Então já é bem difícil. Ainda tem um tempo de se deslocar até o local, Isso, né? a gente tem a questão do nosso tempo-resposta, aí se torna um pouco a possibilidade bem pequena. E me surgiu uma pergunta aqui, voltando lá nas piranhas. O que eu queria te perguntar? É o seguinte, se eu presenciar um ataque de piranha, o que eu posso fazer? Com certeza retirar a pessoa da água, né? Para aquele sangue que vai atrair mais, né? Isso. Dizer que... A gente... Mas você, como profissional, me fale aí. Orienta que a pessoa saia da água o quanto antes, por questão do sangue mesmo, que vai estar escoando. Isso pode atrair mais peixes ao redor. E é uma região que ela sangra bastante. Então, o que tiver próximo... um esparadrapo, um pano, né? pano, enrole lá naquela área para estancar aquele sangue e a gente orienta a não retornar mais para a água, essa pessoa que sofreu ataque de piranha. Até as pessoas que estão ao redor ali, próximo àquela pessoa também, elas estão correndo risco, elas estão né? correndo Tem risco, que sair. porque se teve um ataque ali, elas estão próximas, né, as piranhas. Então, já que alarme, fale que houve um ataque agora. E orientar as pessoas a se deslocar para uma outra área. E saírem dali também para não correr o risco de sofrerem ataques, né?
E quais são aí os principais desafios que você enfrenta aí ao realizar operações de resgates nos rios ou lagos daqui? É essa questão da visibilidade. Pelo fato de eu não enxergar nada que tem ao meu redor, ele torna essa atividade bastante difícil. E a característica dos nossos rios, né? A gente entra em local que a gente nunca entrou e nem entraria se fosse para tomar um banho, né? Nossa, Se fosse para eu como banhista, às vezes eu entro para realizar mergulho, eu olho assim, rapaz, aqui eu nunca iria tomar banho com minha família. Mas devido à minha função, devido à minha formação, eu tenho que mergulhar, eu tenho que fazer o meu trabalho. nossa, é bem perigoso mesmo, né? Mas indeterminado em qualquer parte do ano. Por exemplo, no inverno ele fica mais barrento ainda, né? Sim, Porque o aumento das águas, ele vai enchendo de um local de outro. Aí a gente percebe que a água do rio fica mais barrenta. E em períodos que ele está secando a água, ela fica um pouco mais limpa, mas mesmo assim ela ainda é e muito mesmo turva, assim, né? o Rio Branco, por exemplo, ele sempre vai ter... O que deixa a água suja são sedimentos que ficam... É como se fosse uma partículas de poeira circulando no ar. É a mesma situação na água. Então, a nossa visão, por mais que a gente esteja com máscara, tal, a gente não consegue enxergar através dessas partículas em A que única fica água que a sedimentos. gente pensa que está limpa é aquela quando dá água na canela, né? Que Sim, você consegue enxergar enxergar, areia aham. no chão. Aquela ali Aí, você vê que mais ou menos está limpa, né? isso. E também tem a questão da claridade, da luz solar, aí deixa ela um pouco mais visível. Mas geralmente, quando tá mais seco o rio, eu consigo enxergar, por exemplo, é, 30 centímetros a menos de 1 metro de distância, na minha frente. Quando ela tá limpa, tá no verão mesmo, não choveu, ninguém pisou ao redor para os sedimentos subirem, né? É o que eu consigo enxergar. Mas se tratando de resgate de corpos, todos que eu encontrei no fundo do rio, nenhum eu enxerguei. Todos eu Nossa, tateei e peguei, senti. nossa, gente, Então, daí a gente tira, né? Que não... Até embarcação a gente não consegue enxergar quando vai fazer busca. A gente bate nossa, em cima dela. gente. Parabéns para você, tira o chapéu, porque eu não teria coragem de ter essa profissão, eu iria morrer de medo. Há algo que os frequentadores desses balneários aí, que costumam subestimar, né? Digamos assim, mas é crucial para a sua segurança. O que tanto eles subestimam, não têm medo e cometem com frequência os banhistas? Essa autoconfiança deles. Eles vão entrar, é um amigo próximo, é uma paquera, aí ele fica mais corajoso, aí alguém desafia, bora atravessar o rio, aí eu vou e tento atravessar. No retorno ou na ida, a parte mais profunda tende a ter uma correnteza maior, aí essa correnteza acaba que muda a rota, a previsão. Eu tinha o objetivo de chegar a X ponto e essa correnteza me puxou para outra área e eu vou tentar brigar contra a correnteza. Aí é onde acontecem os acidentes. Então, evitar, não tem conhecimento, não conhece o local, não se sinta corajoso. Banhe em uma área que seja propícia para o banho. E caso caia numa correnteza, a correnteza comece a levar, nunca nadar contra a correnteza, porque ela vai esgotar a energia da pessoa que está se afogando mais rápido. Então deixa a correnteza levar um pouco e nada de maneira na diagonal, sentido à margem. E peça socorro. Grite por socorro, que alguém vai enxergar e vai tentar de alguma forma ajudar. E chame De o maneira bombeiro, segura. né? Chame o bombeiro. Qual o número do bombeiro? Só reforçando. 193, pode ligar. 193. Ligue antes que aconteça o pior, porque como o sargento falou, as pessoas tentam salvar, tentam ajudar de alguma maneira, mas por último deixam para chamar o bombeiro, Isso. que é uma coisa que requer tempo, né, sargento? Mais algum recado a nos deixar aqui para a gente finalizar nossa conversa? Mais uma mensagem, um recado que você queira deixar aí para a população, para os banhistas? Que banhem com segurança,
não torne essa atividade de lazer uma atividade difícil para a família, né? A gente não quer ter que ir fazer o mergulho, resgatar um corpo, porque a gente sempre que a gente resgata um corpo, uma família, amigos estão em sofrimento. E a gente lidar muito com essa situação. Então, vamos tentar respeitar o rio. Como diz o ditado, o rio não tem cabelo. E brincar com segurança. Se está ingerindo bebida alcoólica, ingira, mas fique na margem do rio, banhe em área que dê próxima à cintura e volte para a margem do rio e siga a diversão das pessoas. Ou seja, né, não se arrisque, não acabe com aquela brincadeira transformando aí numa tragédia, né? Verdade. Você já presenciou, né? Muitas dores. Muitas situações em que a família está lá sofrendo. E naquele momento em que eu cumpro o meu objetivo de recuperar o corpo, entregar para a família está em dor. Ela está aquele luto, a família às vezes ela ainda acredita que de alguma forma o ente querido tenha subido, tenha se perdido na margem do rio. Ela vai acreditar realmente quando o ser humano, a gente, né, fica se dando esperança, isso, né? Aí é triste, porque eu só apareço praticamente no momento de dor dos outros. Poxa, infelizmente. E a gente consegue evitar isso daí, tendo atenção. Exatamente. Sargento, muito obrigado pela nossa conversa, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas dicas de cuidados que a população deve estar tendo, os banhistas, principalmente agora que os nossos rios estão secando, né? Os nossos igarapés estão voltando aí para o pessoal voltar aí nos balneários a tomar banho e o pessoal está tendo todos esses cuidados. Bom, nós conversamos aqui com o Sargento Messias Pinheiro dos Santos, ele que é mergulhador da Companhia de Busca e Salvamento, deu todas as dicas, orientações sobre os cuidados em beiras de rios, balneários aqui de Roraima. Tudo isso aqui no Entrevistas DPE. Eu sou Adriana Paulino e até a próxima.